Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga: coroamos a Ti, ó Rei, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, graça e paz do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos aqui para celebrar mais uma vez esse dia que o Senhor nos concedeu. Estamos estudando a palavra de Deus, uma série onde a gente tem que ter nossas responsabilidades cristãs. Temos aprendido bastante e hoje encerra essa série. A gente tem certeza que como Deus tem abençoado as nossas vidas. Daqui a pouco a pastora Maria está dando aí a quarta lição, a última desse mês. Eu quero orar para você, pedir que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, todos os irmãos. Bom dia aos pastores, bom dia aos diáconos, diaconisas, obreiros, líderes, adoradores, todos as famílias, você que nos acompanha aos domingos pela manhã. Pai, em nome de Jesus, derrama uma bênção toda especial sobre cada um nessa hora. Ó Deus, e que o dia de hoje seja um dia de bênçãos, de alegria do Senhor, de conquistas dos céus, de muitas vitórias em Ti, Pai. Sim, nós te agradecemos pela semana, pelo dia que já se iniciou, te damos graça, muito obrigado, fica conosco. Oramos assim no nome de Jesus. Socorre os doentes, oprimidos, doentes, acamados, os aflitos e os que estão necessitados, socorre cada um. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Logo mais juntos, celebrando o Senhor nossos lugares, nossos locais, tanto em Novo Recreio como Friburgo, também estaremos hoje celebrando ao Senhor. Deus abençoe, graças, Pai. Vamos lá, a palavra está contigo, pastora Maria. Deus abençoe. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia! Que o Senhor te abençoe e te guarde, queridos. Graça e paz, pastor Ivan, pastora Márcia, amados do Senhor. Voltamos na nossa EBD e hoje acredito que será o último domingo da série Responsabilidade Cristã. Vou tentar fazer essa parte de hoje numa única aula. Vamos lá, se não der, a gente estica para domingo, mas vamos lá. Nós estamos falando sobre responsabilidade cristã durante todo o mês de agosto e com a ajuda do amado Espírito Santo. Nós vamos encerrar hoje, vamos lá. Falamos sobre a primeira parte, o primeiro módulo dessa série foi compromisso com a igreja local. A nossa responsabilidade com a igreja local. A segunda parte falamos sobre o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de santificação pessoal. No domingo passado nós falamos sobre o nosso compromisso de andar em comunhão.
E hoje eu quero falar sobre o nosso compromisso de anunciar o Evangelho. Nós temos uma responsabilidade nobre dada pelo próprio Senhor Jesus, que é de anunciar as boas novas ou as boas notícias de salvação. E essa responsabilidade o Senhor deixou para nós. Você quer ver isso? Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então quem deu essa ordem foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos delegou essa tarefa. Ele foi assunto aos céus e deixou para nós, a igreja do Senhor, nós que somos salvos, nós que cremos em Jesus Cristo, recebemos a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, o desejo de Deus é que todo o evangelho, toda boa notícia de salvação seja anunciada a toda a terra, por toda a igreja, em todo o tempo. O Senhor deseja que essa mensagem chegue em todo o tempo para as pessoas. É como se fosse assim, ó. A visão de Deus é o mundo, alcançar o mundo. O método de Deus é a igreja, eu e você. E o tempo de Deus é já, é nesse momento. Deus quer usar a mim e a você para atingir o mundo com a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Você está preparado? O Senhor te deu essa convocação. O Senhor convocou a mim e a você. Você quer ver isso? Veja aqui, ó, Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. Mateus 28, versículos 19 e 20 diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus nos transmitiu essa responsabilidade, delegou para nós. E nós precisamos honrar esse chamado que Deus, que o Senhor Jesus delegou para as nossas vidas. Não podemos nos calar. Diga comigo, eu não posso me calar. Sabe, queridos, Deus não quer que a gente se cale. Deus quer que a gente fale daquilo que a gente tem visto e ouvido, daquilo que a gente tem vivido, experimentado de Deus na nossa vida. Deus quer que eu e você falemos de como nós éramos antes de Cristo e como nós somos agora, depois de Cristo na nossa vida. A nossa história tem um marco antes e depois de Cristo, assim como toda a humanidade tem antes e depois de Cristo, nós também temos. Nós somos transformados e a nossa responsabilidade é levar ao mundo sedento essa mensagem de salvação. E eu quero pensar com você aqui, durante essa curta aula, sobre três visões. São três, vou falar sobre quatro. Eu vou tentar falar de quatro. Quatro coisas, quatro partes que precisamos ter, algumas ferramentas, algumas coisas que nós precisamos ter para nós cumprirmos essa visão, essa missão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu quero pensar com você é que nós precisamos ter visão. A visão nossa precisa estar de acordo com a visão de Deus. Olha só o que o Senhor falou aqui no Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. João, capítulo 4, versículo 35, diz assim, Jesus falando: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então o Senhor Jesus diz para os discípulos: vocês precisam olhar, vocês precisam ter visão, vocês precisam enxergar como eu estou enxergando. Jesus está dizendo, os campos já estão preparados, agora é a hora de vocês entenderem isso, enxergarem isso e pregarem o Evangelho. Amados, nós precisamos ter visão. Visão de quê? Enxergar a condição espiritual desse mundo. Enxergar a condição espiritual das pessoas que vivem perto de nós, ao nosso redor, muitas vezes dentro das nossas casas. Às vezes nós achamos que para nós ganharmos alma para Jesus, nós temos que ir para a Índia. Isso é muito bom, ir para a Índia, mas nós podemos ganhar alma para Jesus na nossa casa, do lado da nossa casa, no bairro onde nós moramos. Nós podemos fazer uma diferença. Para isso nós temos que enxergar que as pessoas precisam de Deus. Mesmo que a pessoa que você
você conhece que não tem Cristo, esteja sorrindo para você, dentro dela há um vazio do tamanho de Deus que precisa ser preenchido. E é você quem precisa anunciar para ela que ela precisa de Jesus. Queridos, o Senhor nos outorgou essa ordem, nos deu com ela a capacidade para fazê-lo. O campo está pronto. Nós precisamos enxergar que o mundo jaz no maligno. O Senhor falou, esse mundo jaz no maligno. A Bíblia fala no livro de Joel que existem multidões e multidões no vale da decisão. Está falando do julgamento. Pessoas que serão julgadas, que serão condenadas porque não se converteram. Algumas porque não quiseram, outras porque não ouviram o Evangelho. Talvez você me pergunte, você diga que nada, hoje todo mundo pode ouvir o Evangelho. É uma ilusão. Muitos países ainda, muitos lugares em determinados países ainda não têm o Evangelho. Ainda o Evangelho não chega, o Evangelho não penetra. Alguns, devido ao poderio econômico e político, têm políticas de anti-evangelho. E você sabe quais são esses países. Se você não sabe, eu já quero citar um para você aqui, que é a China. A China tem essa a filosofia. O Evangelho não pode ser anunciado. Queridos, temos que pensar na condição das pessoas, sabe? Quero pensar com você. Talvez você diga, mas essa estatística que você está trazendo é por causa da pandemia. 2020 foi o ano em que morreu mais gente. Nós tivemos cerca de 4.030 mortes por dia. Aí chegou 2021, que a pandemia já estava mais controlada, essas mortes aumentaram. Nós hoje temos mais de 4.700 pessoas que morrem por dia no nosso país. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos entendendo, enxergando que os campos estão prontos para a gente falar? E querido, só precisa fazer uma coisa, só precisa abrir a sua boca. E o Senhor vai encher você de sabedoria e orientação para que você fale na medida certa, a palavra certa, para que o coração seja alcançado pelo Senhor. O Senhor nos capacitou. Sabe, as estatísticas mostram que cerca de 30% da população do Brasil é evangélica. Mas será que é mesmo? É isso que a gente vê na realidade? Um país completamente consumido pela corrupção. Amados, onde está a igreja do Senhor, que tem a missão de levar o Evangelho às boas novas, transformação de vida para as pessoas? Eu e você, nós somos a igreja do Senhor e Ele espera que nós abramos as nossas visões, as nossas bocas e anunciemos o Evangelho. Eu posso ouvir aleluia? Glória a Deus. Nós somos a luz do mundo e nós precisamos iluminar esse mundo. Nós somos o sal da terra e nós precisamos salgar essa terra, sabe? Preservá-la, evitar que ela apodreça. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, assim: vós sois o sal da terra, e se o sal não salgar, for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus espera que nós realmente possamos ser luz dessa terra, sal dessa terra, luz para o mundo que está em trevas, que jaz no maligno, e sal para essa terra que está apodrecida, corrompida, completamente devastada pelo pecado. E nós precisamos falar de Jesus, trazer a boa notícia que Jesus pode nos libertar do mal, nos livrar do inferno, salvar a nossa vida da perdição eterna e nos dar a salvação eterna em Cristo Jesus. Essa é a mensagem. E nós vamos pregar com poder quando nós falarmos o que Deus já fez na nossa vida, porque nós seremos o testemunho vivo de Cristo. Você pode dizer aleluia com isso. Amém? Amadas, religiões falsas têm crescido de forma terrível no mundo. Para você ter uma ideia, a Índia, ela é o segundo país mais populoso do mundo e ela tem 360 milhões de deuses. É isso mesmo. A Índia tem 360 milhões de deuses. O Japão, que é uma potência econômica, é um país que ainda queima incenso a Buda. A África estava devastada pela feitiçaria e pelo islamismo. E a América Latina e o Brasil? O Brasil entrou na nossa nação um sincretismo religioso.
tudo pode, tá tudo bem, é o quase evangelho, é o vamos todo mundo junto, que é o Deus é o mesmo. Não é essa a mensagem da Escritura. Queridos, nós precisamos abrir as nossas bocas e falar de Jesus. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, Romanos capítulo 10, sabe? Use as redes sociais, deixe lá uma mensagem do Evangelho, fale para a pessoa que você conhece, fale para o seu colega de classe, seu colega de faculdade, seu colega de trabalho. Quando você tiver uma oportunidade, diga para ele, vou orar por você, que Deus te abençoe, eu estou orando pela sua família. Amados, nós teremos que dizer, porque se nós não dissermos, eles não vão poder crer. É o que a Bíblia diz, Romanos 10, versículos de 13 a 15, diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Amados, como as pessoas vão crer se eu e você não insistirmos com sabedoria e declararmos o Evangelho para elas? Pense nisso. Deus quer ampliar a nossa visão, que a gente enxergue a devassidão do mundo, que a gente enxergue a corrupção desse mundo. A gente tenha a visão de entender que as pessoas precisam de Deus e que a gente tenha capacidade em Cristo, porque Ele nos deu, que a gente tenha coragem de abrir as nossas bocas, falar do que Deus fez na nossa vida e vermos pessoas sendo influenciadas pela pregação do Evangelho através de nós. Você está pronto? Eu posso ouvir aleluia, glória a Deus. Então essa é a primeira coisa, nós precisamos ter visão. Olha a segunda coisa, vamos lá? Aleluia! A segunda coisa que a gente precisa ter, sabe o que é, querido? Chega aqui, paixão. Isso mesmo. Nós, não basta só que a gente enxergue que o mundo precisa de Cristo. Nós precisamos ter paixão. Nós precisamos ser movidos por paixão. Dedicação total, compaixão pelas almas e amor por Cristo. A paixão pelas almas, a paixão pela obra de Deus precisa nos mover. Olha o que a Bíblia diz, olha, João, capítulo 4, vamos lá. Novamente lá em João 4, versículo 34, diz assim, ó, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é paixão. É quando nós amamos a obra de Deus, amamos a Deus e temos compaixão pelas almas perdidas. Sabe, queridos, a igreja moderna, essa igreja pós-moderna, a nossa igreja atual, nós, não nos falta conhecimento. Nós conhecemos a palavra, mas nos falta paixão. Nos falta compaixão pelas almas, paixão pela obra do Evangelho, pela obra missionária. A igreja se tornou insensível. Nós vemos as pessoas sofrendo e a gente simplesmente está olhando só para o nosso problema, esquecendo que a gente é chamado por Deus para auxiliar pessoas. Querido, eu e você fomos chamados para servirmos, para abençoarmos vidas, para levarmos a mensagem de salvação para as pessoas. Nós precisamos que a chama do amor de Deus arda em nosso coração. Olha o que a Bíblia fala aqui, quando Deus ministra ao coração de Isaías, ele se rende, ele diz, Senhor, eis-me aqui. Isaías 6, versículo 8, ele fala assim, olha, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está pronto? Para dizer, Deus, eis-me aqui, abre a minha boca e o Senhor pode fazer o que o Senhor desejar. Eu quero falar do teu amor, eu quero ser uma testemunha onde eu estiver, no meu trabalho, nos meus estudos, no curso, nas minhas reuniões sociais, na igreja, onde eu estiver. Eis-me aqui, estou à tua disposição. Paixão pela obra de Deus. Olha o versículo primeiro do livro de Atos, capítulo 8, porque a capacitação vem de Deus. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você está preparado para ser uma testemunha de Cristo? Testemunha de que Ele está vivo pela obra que Ele já fez na sua vida, sabe? Você testemunha do que você provou.
Alguém já disse que não se explica milagre. É verdade, se vive os milagres. Os milagres são vividos. Deus opera milagres na nossa vida para que a gente seja uma testemunha de que Jesus está vivo, opera milagres, salva a vida, liberta do inferno, ressuscita mortos, cura enfermos, livra da morte e dá uma vida eterna nos céus com Ele. Você está pronto para isso? É isso que Deus quer que a gente anuncie. Sabe? Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas e paixão pela obra de Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui em Lucas, capítulo 10. Aqui vai falar sobre o filho pródigo. Olha isso aqui, queridos. Muitas vezes nós somos muito religiosos, somos muito certinhos. Nós vamos à igreja tudinho, a gente dá o dízimo tudinho, a gente faz tudo, mas a gente tem a boca muda, calada. A gente não é capaz de ministrar sobre alguém, de orar por alguém, de falar da palavra de Deus. Algumas vezes a gente quer viajar quilômetros para pregar o evangelho, porque a gente diz que só quando a gente for para outro país, para outra língua, é que a gente vai poder anunciar o evangelho. E muitas vezes nós não somos capazes de atravessar o corredor do nosso prédio, tocar uma campainha, entregar um folheto e dizer: Jesus te ama. Amados, nós precisamos realmente ser testemunhas de Cristo e ter não só paixão pelo reino, pela obra, por Deus, mas compaixão pelas almas. E as pessoas estão morrendo sem Cristo. 4.700 mortes por dia. E nós somos a igreja de Cristo. Precisamos evangelizar. Amados, olha aqui, ó, Lucas 10, versículos 30 até o 35. Diz assim: respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então o homem foi assaltado, caiu na estrada, ficou lá quase morto, apanhou tanto, todo ferido, ficou lá desmaiado. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Amados, nós precisamos ser como esse samaritano. Sabe, a Bíblia fala aqui que passou um sacerdote, um religioso, uma pessoa que conhece tudo que a Bíblia fala, conhece o que a Bíblia orienta, é um conhecedor da Bíblia, mas é só um religioso. Sabe, Jesus não procura religiosos, Jesus procura pessoas nascidas de novo como testemunhas. Você é uma delas? Então Jesus está procurando a mim e a você. Passou um levita, um camarada que trabalhava, era alguém que trabalhava no templo. Ele era um levita, ele tinha ofícios, era muito ocupado, e era tão ocupado que ele não tinha tempo de ter compaixão. Então que a gente não peque assim, que a gente não seja tão culto no conhecimento da Bíblia que não tenha tempo para amar as pessoas. Que a gente não seja tão ocupado que não tenha tempo para enxergar a necessidade dos outros, mas que a gente seja como esse samaritano. E sabe o que é o samaritano? É a pessoa de quem a gente não espera. Essa pessoa, ela é cheia de compaixão, e essa pessoa precisa ser eu e precisa ser você. Nós precisamos ser como o bom samaritano. Ele não fez absolutamente nada para aparecer, ele não tinha nada para receber daquele homem, mas ele fez porque ele foi movido de íntima compaixão pelaquela alma que estava ali à morte. Entende isso? É isso que Deus espera de nós. É isso que a Bíblia diz quando a Bíblia fala assim, ó: misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus não quer atitudes religiosas, Deus quer atitudes de nascidos de novo. Eu e você somos nascidos de novo. Deus espera que a gente publique isso, que nós sejamos multiplicadores da mensagem do Evangelho que chegou até nós. Você pode dizer aleluia, o Senhor chama você para ser um multiplicador do reino, da mensagem de boas novas do Senhor Jesus. Amados, nós precisamos ter esse coração, sabe, essa fome de Deus, esse amor pelo Senhor, pela sua obra, e essa compaixão pelas almas perdidas. Nós não podemos nos conformar de passarem anos a fio e a gente não ganhar ninguém para Jesus. E a gente não pregou para ninguém voltou para Jesus por causa de uma palavra que a gente deu. Precisamos ser um tipo de Raquel que disse para o seu marido: dá-me filhos, senão eu morro.
Que o Senhor nos unja assim, que o Senhor nos coloque esse amor no coração para a gente dizer, Deus nos dá almas, senão eu morro. Eu quero ganhar pessoas, eu quero influenciar pessoas para o teu reino, senão eu morro, Senhor, me ajuda. Faça essa oração, diga comigo, Senhor, dá-me almas, senão eu morro. Vamos para a terceira coisa. Então a primeira coisa, nós precisamos ter visão. A segunda coisa, nós precisamos ter paixão. Vamos lá para a terceira? Terceira coisa, nós precisamos ter obediência. Diz aí comigo, obediência. Sabe por quê? Porque pregar o evangelho não é um favor que a gente faz para Cristo, mas é uma atitude de obediência a uma ordem de Jesus. Você viu que eu li aqui no início dessa aula? Quando o Senhor fala, ide por todo mundo, Ele está dando uma ordem. Preguem o evangelho para todo mundo. Não escolhe para quem pregar, prega e deixa, porque quem convence o homem não somos nós. A nossa missão, escute isso, a nossa missão é pregar, essa é a minha parte, essa é uma atitude de obediência. E o Espírito Santo é quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você crê nisso? Amém? Então, uma atitude de obediência. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus. Então, eu preciso obedecer. Se é ordem, meu irmão, nós somos servos. Essa ordem, ela é intransferível. Você não pode transferir isso para outra pessoa. Não vou fazer, não. Faz aí. Entendeu? Nós não podemos transferir, somos nós mesmos. E ela não pode ser adiada, porque o tempo é já. Lembra que eu falei? A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja. E o tempo de Deus é já. Deus quer que nós façamos já. Onde você estiver, parece uma coisa simples, você pegar, abrir uma rede social e mandar uma mensagem de bíblica para alguém. Você está evangelizando, entende isso? Não se cale, aleluia. Deus quer você falando com sabedoria o evangelho, a boa nova que você recebeu. Sabe, a atitude de obediência, porque nós vamos dar conta a Deus. Nós vamos prestar contas. A Bíblia diz que nós prestaremos contas das almas que morrerem sem ouvirem o evangelho. É o que a Bíblia diz. Olha aqui, ó, Ezequiel, capítulo 3. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Até aí, só o 18. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor está dizendo, olha só, as pessoas que estão completamente rebeladas, as pessoas que estão alienadas de Deus, elas precisam ouvir uma mensagem, a mensagem de salvação através de Cristo. E a Bíblia diz que se não fizer, Deus vai requerer das nossas mãos aquele sangue que morreu, porque a gente não falou de Jesus. É nossa responsabilidade. Escute, querido, não espere o seu irmão, faça você mesmo. Amém? Diz aí para a pessoa que está do teu lado, não espera por mim, faz você mesmo. É isso, a gente não pode esperar não, a gente tem que fazer. Então é uma atitude de obediência, porque é uma ordem de Cristo, porque nós vamos prestar contas a Deus, então nós precisamos fazer. Depois, porque nós vamos salvar pessoas do fogo eterno. Você já pensou nisso? Você já imaginou? E quando a gente não abre a nossa boca para pregar e a pessoa está lá morrendo, a gente está consentindo que ela vai queimar no fogo do inferno. Mas quando você abre a boca, ela tem uma chance. Ah, mas e se ela não escolher? Ah, mas você fez a sua parte. Entende isso? Você está trazendo a oportunidade para ela. A iniciativa é nossa. E a escolha é da pessoa, mas nós temos que ter a iniciativa. Não é porque a escolha será não que a gente não vai ter iniciativa, entende? Nós vamos ter iniciativa de qualquer forma. Então nós temos que evitar que a pessoa queime no inferno. Olha o que a Bíblia diz aqui em Marcos. Isso é muito sério, irmãos. É a nossa responsabilidade, sabe? Mas há pessoas que acham que só precisam pagar, dar uma oferta para alguém lá pregar e não precisam ir, que já estão liberadas. A responsabilidade é nossa, é de todos nós. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, Marcos, capítulo 9. Vamos lá. Versículo 43 e o 44. Marcos 9, 43, 44. Olha o que diz aqui, ó. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E olha o que ele fala do inferno. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso é muito sério. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos dando a oportunidade da pessoa ser livre do fogo do inferno. Nós temos essa autoridade de falar do amor de Cristo. Agora, é claro que a pessoa que vai escolher, mas a nossa responsabilidade dela, nós não podemos fugir. Então, é uma atitude de obediência.
porque é uma ordem de Cristo, porque nós vamos prestar contas a Deus, porque nós vamos salvar pessoas do fogo do inferno e porque, se pregarmos o Evangelho, nós vamos contribuir para apressar a vinda de Jesus. É o que a Bíblia diz. Quando eu e você pregamos o Evangelho, a gente está acelerando a vinda de Jesus. Você sabia disso? Quer ver? Ó, Mateus, capítulo 24. Vamos lá. Mateus 24, versículo 14. Diz assim a palavra, olha: e este Evangelho do reino, é o Senhor falando, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, você quer que Jesus volte rápido? Você tem que pregar o Evangelho. Nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos ensinar sobre a palavra, nós precisamos convidar as pessoas, mesmo que elas digam não, não se importe com isso. Mas nós precisamos pregar o Evangelho. Essa é a nossa parte, sabe? Nós não temos poder para salvar as pessoas, mas está em nós a capacidade dada por Deus para dar a oportunidade às pessoas através da mensagem do Evangelho. Nós é que temos que falar. Amém, queridos? Então, essa é a terceira coisa que nós precisamos ter é obediência. Então, a primeira visão, segunda paixão, a terceira é obediência, a quarta e última coisa. E aí eu vou liberar você e nós vamos encerrar essa aula. Escute aí, ó. A quarta coisa que nós precisamos: investimento. Fala aí comigo. Investimento. Aí você vai falar: ah, ela vai falar de dinheiro lá, ó lá. Ih, tá falando de dinheiro. Também. Mas eu quero falar antes. Eu quero falar de um investimento que você pode dar para Deus. É investir a tua vida no reino de Deus. O teu tempo. Investir através de orações. Investir através de dedicação do teu tempo para Deus. Já parou para pensar? Já mediu quanto tempo você dedica para o Senhor durante uma semana inteira? Já pensou nisso? Nós precisamos investir na nossa vida no reino, colocar a nossa vida à disposição do serviço de Deus. A nossa vida, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Mateus, capítulo 9, olha lá. Mateus 9, versículos 37 e 38. Mateus 9, 30, diz assim, ó. E então disse aos seus discípulos, Jesus falando: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Você quer ser um ceifeiro? Nós precisamos trabalhar no reino. Trabalhar. Diz aí para quem está perto de você: nós precisamos trabalhar no reino. Quanta gente que gosta de assistir cultos, pessoas que gostam de observar. Nós não fomos chamados para ser observadores do reino. Nós não fomos chamados para ser assistentes do reino, para assistir só. Nós fomos chamados para trabalhar no reino. Eu posso ouvir aleluia. E trabalhar é ganhar almas para Cristo. Trabalhar é mover para ganhar almas. Assistir para ganhar almas. Orientar para ganhar almas. Dar subsídios para que alguém possa ir para ganhar almas. Dedicação de vida. Sabe o que eu acho lindo aqui? Olha o exemplo aqui do apóstolo, quando ele fala aqui em Atos, capítulo 20. Vamos lá ver. Atos, capítulo 20. Olha Paulo falando aqui. Versículo 24, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Isso é paixão. Até combinaria lá com aquele tópico da paixão, né? O testemunho de vida dele. O investimento era o próprio testemunho de vida. É você dedicar tempo ao Senhor. Eu desafio você a dedicar tempo ao Senhor, a estar nos cultos da sua igreja, a participar dos eventos da sua igreja, a mandar uma mensagem através da rede social para alguém, a evangelizar alguém e a ser um testemunho vivo através da sua vida, que as pessoas vejam que Cristo transformou você de verdade. Você está pronto? Sabe, amados, o que o Senhor fez por nós, o que Deus nos entregou é tão precioso. Ele chega ao nível de ser eterno. Então nós não podemos ser egoístas e não falar para ninguém. E só a gente vai para o céu e que se dane os outros. Não. Nós recebemos esse amor em nós. Invista tempo. Invista tempo orando pelas pessoas para que elas sejam salvas. Invista tempo orando pelos projetos evangelísticos da sua igreja para que eles deem certo. Invista tempo orando pela sua cadeira que está do seu lado lá no santuário quando você vai assistir o culto, que do teu lado tem uma vaga. Invista tempo orando para que aquela vaga seja preenchida por alguém que venha se render a Cristo. Você está junto comigo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos separar tempo
para dedicar ao reino de Deus. Deus espera isso de nós. Nós temos tempo para tanta coisa, né? Invista a sua vida no reino, sabe? A gente tem tempo para tudo, né? Isso é muito bom, a gente organiza o nosso tempo. Nós temos tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para passear, tempo para família, tempo para tirar férias, tempo para fazer as nossas obrigações, tempo para fazer as atividades de lazer, tempo para ir à igreja. Nós temos que dedicar tempo para o reino, para trabalhar para o Senhor, para ganhar vidas para o Senhor. O Senhor te chama nessa manhã. Você precisa investir sua vida no Senhor. E o investimento, ele não é só da sua vida, ele também é das suas finanças. Abençoar pessoas, investir, ajudar missionários. Amados, muitas vezes a gente vai ajudar um missionário que precisava daquela verba para conseguir colocar uma gasolina, ir lá pregar para alguém, orar por alguém, e aquela alma ganha. Ela também você tem parte naquele galardão, naquele prêmio, porque você investiu, você financiou aquela obra. Entende isso? Tantas pessoas que vivem para si mesmas e não têm a visão, não têm a paixão, não têm a atitude de obediência de investir no reino de Deus. O maior investimento é em almas salvas, amados. É investir nas almas. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, Lucas, capítulo 16. Olha aqui, ó. Lucas 16, versículo 9. Diz assim: "E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos." Que versículo é esse? O que a Bíblia está dizendo aqui, que nós temos que pegar as riquezas da injustiça, é o que a gente ganha nesse mundo. São os recursos que a gente tem aqui, porque nós não somos daqui. Mas enquanto a gente está aqui, nós podemos prosperar. Mas então a gente tem que aproveitar as nossas riquezas, aproveitar os nossos recursos para granjear amigos. Sabe o que é isso? Para nos aproximar das pessoas e, através dos nossos recursos, fazer com que elas se tornem nossos amigos. Não é ganhar as pessoas pelo dinheiro, mas é investir para que outras preguem para elas. E eu mesma vou investir o meu tempo para pregar para elas, para que elas se tornem meus amigos, meus irmãos em Cristo. E nós vamos juntos habitar nos tabernáculos eternos. Aleluia! É o Senhor que espera isso de nós. Precisamos lembrar das pessoas, lembrar dos missionários, sabe? Abrir a nossa mão, abrir o nosso bolso. Muitas vezes a gente gosta de ter tudo do bom e do melhor, mas a gente não contribui para isso. Eu quero que a igreja tenha um ar-condicionado, seja um banco confortável, seja tudo lindo, maravilhoso. Vamos contribuir para que isso aconteça. Amados, nós precisamos investir nossa vida e recursos no reino de Deus. Amém, queridos? Olha, o que eu quero dizer a você, através dessa série, Responsabilidade Cristã, é que Deus conta conosco. Nós falamos sobre o compromisso com a igreja local. Nós falamos aqui sobre o compromisso com a santificação pessoal. Falamos sobre o compromisso de andar em comunhão. E nós estamos fechando essa série sobre o nosso compromisso de evangelizar, de anunciar o evangelho, de ganhar vidas para Jesus. Você é um pescador de almas. Você é um multiplicador do reino. A mensagem está em você. Não se cale. Fale daquilo que Cristo fez na sua vida. Alguém vai ouvir. Alguém vai te dar ouvidos e você vai influenciar pessoas, e com a ajuda do Espírito Santo elas serão salvas por causa do seu testemunho, da sua obediência. Que o Senhor te abençoe, unja o teu coração, dê a você um renovo, um óleo de alegria para você estar na casa do Senhor hoje mesmo. Receba essa palavra, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força
a ti, ó Rei.